Olá, estamos aqui no canal Medita Quântica para mais um vídeo do Lugar de Retiro e Paz. O tema de hoje é atenção plena versus piloto automático. Esse tema está baseado no livro Atenção Plena, Mindfulness, do Mark Williams e Danny Penman. E nós estamos no final do livro. O capítulo chama Quando Você Parou de Dançar. Os autores, eles destacam sintomas de estresse, depressão e exaustão mental que normalmente acometem as pessoas, destacando mais ou menos esses pontos que estão listados aí. Aumento da irritabilidade e mau humor, pouca motivação para o contato e a vida social, tendência a adiar as coisas continuamente, impaciência e desânimo com as coisas do dia a dia, falta de interesse por quase tudo, alterações no sono e indisposição para exercícios físicos. Obviamente, existem outros sintomas, mas esses sintomas eles são bem característicos, destacando esses aspectos que as pessoas podem levar as pessoas a estresse, depressão e a exaustão mental. E eles fazem esse esquema do que eles chamam de funil da exaustão. Ou seja, quando a vida vai se afunilando, né? Esse funil ele faz escoar nossa energia de vida. Então, fadiga, irritabilidade, desesperança, falta de alegria, distúrbios físicos, tudo isso vai afunilando a nossa vida e no final o que sobra é a exaustão. E ele pergunta o seguinte, né, que é o título do capítulo, quando paramos de dançar? O que leva muitas vezes a esse efeito, né, de exaustão, vai sendo destacado, né, a partir de uma série de fatores que nós precisamos de estar atento. Então ele está citando aqui esses aspectos que nós vamos ler. Quanto mais nos limitamos na vida, quanto mais abrimos mão de coisas que são importantes para nós, mais as oportunidades vão se estreitando, levando à exaustão. Então passamos a realizar cada vez mais as atividades exclusivas do trabalho ou as obrigações diárias. E sentimos culpa se pensamos em deixar de cumprir essas obrigações. Tendemos a achar que a vida é assim mesmo, ou seja, sem sentido, e que mudanças são impossíveis. Então o autor destaca, como sugestão para a gente trabalhar, ele sugere que a gente elabore uma lista de atividades diárias. Aí está uma tabelinha que você vai começar a construir com N linhas, né, diversas linhas, e 3 colunas. Então, no início, você vai descrever em cada coluna as atividades que você realiza no dia a dia. Veja bem, é importante destacar todas as atividades que você estiver lembrando. As mais simples, como, por exemplo, levantar, fazer a sua higiene matinal, preparar o café, tomar o café. Então, é importante que haja um detalhamento, ponto a ponto de tudo que você vai fazendo durante o dia, até o término do dia, quando você então vai deitar, né? Esse então é a primeira parte, né? Você vai listar nessa primeira coluna as atividades que você realiza no dia a dia. Procure lembrar de todas elas com bastante cuidado, que isso vai ser importante para trabalhar o que está sendo proposto hoje. Depois de realizado listado essas atividades, você vai para a segunda coluna, onde você vai destacar as atividades que são desgastantes e revigorantes. Então, se uma atividade que você faz, você percebe que ela é desgastante, põe a letra D. Se é revigorante, põe a letra R. Às vezes você pode ficar em dúvida e pode falar assim, depende, né, se é desgastante ou revigorante. Mas coloque aquilo que você sente. Como que você sente aquilo? É importante colocar. Né? Esse depende de quê? Pode ser que você reflita um pouco, mas é importante você colocar a primeira impressão que você estiver sentindo daquela
do sentimento, da sensação daquela atividade que você pratica ao longo do seu dia. E na terceira coluna, você vai colocar se essa atividade que você realiza, ela é feita com atenção plena ou se é realizada no piloto automático, né? Lembrando que a atenção plena e piloto automático, nós já discutimos aqui nos nossos estudos, né? Enfim, parece que é até fácil da gente perceber o que seria, o que é feito com atenção plena e o que significa o piloto automático. Então, esse é o exercício que se propõe que seja realizado para que a gente possa prosseguir nas discussões, né, no estudo que a gente está realizando nesse vídeo. Então, uma vez feita essa lista, ele prossegue lembrando alguns detalhes que podem ser importantes para a gente avaliar e ver como pode mudar o quadro de atividades, né, de percepções do dia a dia, das atividades nossas, se é que existe necessidade realmente de mudança, né? Então ele fala que primeiro, nós passamos pelo menos por duas etapas. Primeiro, você precisa de reequilibrar sua vida, né? Ou seja, restabelecer o equilíbrio entre atividades que são desgastantes e revigorantes, tomando medidas concretas, mediante um planejamento adequado. Então, tem uma atividade aí que é bem racional, né, é de planejamento, esse planejamento tem que ser adequado, tem que ser viável para que você possa cumprir. Mas isso sozinho não é suficiente. Aí você vai usar a atenção plena, né, que nós já temos praticado ao longo de nossos estudos aqui no livro. Ou seja, praticar a atenção plena de modo a perceber com quais lentes você está vendo o mundo. Observa que existe um dado interessante que é observar, usando a atenção plena, observar como você está vendo o mundo, com quais lentes você está olhando o mundo, né? Como você faz isso? Escolhendo um tempo para perceber o que está acontecendo em você e aplicando as técnicas de respiração e observação de sua mente e corpo. Então, o segundo passo, ele envolve você escolher um local adequado, um momento certo, sentar, praticar a respiração de forma a perceber, né, essas atividades que você realiza e quais lentes que você está olhando o mundo, né? Então, a atenção plena entra exatamente nessa segunda parte. Isso que vai fazendo a diferença na proposta do autor. Então, não é só um planejamento, mas você tem de conseguir colocar isso em ação usando essa técnica que temos aprendido, né, ao longo do livro. Tem um detalhe interessante que os autores destacam, que é essa dialética motivação-ação. Geralmente o estresse e o cansaço, eles impedem a motivação, né? Quando as pessoas já estão no ponto limite de exaustão, não tem motivação nem para atenção plena e nem para ficar pensando em lista para mais nada, já está no extremo. É claro que a gente não está pensando que as coisas necessariamente estejam aí, nesse ponto. Mas já é interessante observar se alguns daqueles aspectos estão incomodando. E ele fala que muitas vezes é preciso iniciar algo, mesmo sem motivação, e persistir fazendo, até que num certo momento a motivação aparece e ocupa o seu lugar. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é interessante, a gente tem que fazer alguma coisa, não está nada motivado, começa a fazer, e depois de um certo tempo, aquela energia daquele trabalho, daquela atividade, começa a aparecer na gente, e a gente, depois de meia hora, uma hora que está fazendo aquela atividade, a gente está motivado, está gostando de fazer aquilo, né? Então, no início não tinha nenhuma motivação, mas o fato de iniciar que vai fazer a motivação acontecer. Isso é porque muitas vezes as pessoas ficam esperando a motivação chegar, né? E aí não vai sair, é muito difícil, né? A motivação
Quando você já está num ponto mais de exaustão ou de desgaste, é muito difícil que a motivação apareça. Em certos aspectos, certas coisas que às vezes a pessoa já fazia tempos atrás, não vê motivação para aquilo mais e de repente se inicia de novo, se reinicia, aquela motivação ela vai crescendo e vai ganhando uma energia nova. Então escolha fazer algo importante para você e inicie mesmo sem motivação. Por exemplo, sair caminhando, encontrar um amigo ou uma amiga, ler, fazer uma atividade que gostava de realizar antes, etc, etc. Você vai identificar e começar a atuar. Um outro aspecto que ele chama a atenção é que seja feita uma escolha consciente em relação àquilo que você faz no seu dia a dia. Então ele chama atenção, né? Seja gentil com o seu corpo, por exemplo, descanse, alimente de modo saudável, né? E a gente pode ter uma lista imensa aí de elementos que nos leva a cuidar do nosso corpo. Realize uma atividade agradável, né? Um hobby, música que você pode ouvir ou tocar, ver um filme, realizar uma caminhada. Então, uma atividade que você goste, né? Sempre tem alguma atividade que a gente gosta. Inicie para realizar, comece a realizar essa atividade num determinado momento do seu dia. Esteja atento às coisas que você faz normalmente. Por exemplo, arrumar um quarto, né? Simplesmente arrumar o quarto. É uma coisa que geralmente a gente tem que fazer quase todo dia. Lavar uma roupa, cuidar da casa, fazer uma comida. Então, esteja atento a isso, porque não é que vai deixar de realizar essas coisas, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia, mas fazer com atenção plena. Lembrando aqui Thich Nhat Hanh, né, que fala lá de lavar a louça por lavar, e como que aquilo vai mudando a nossa relação com tudo que a gente está realizando. Fique atento à sua mente e sentimentos diante daquilo que lhe chega. Isso é muito importante, né? Como as notícias chegam, como que está a sua mente e os seus sentimentos. A rede social, hoje, tão intensa na nossa vida, né? Um WhatsApp que você abre, as demandas de trabalho, a fala das pessoas, né? Então, são vários aspectos que vão aparecendo, né? E que vão fazendo, atuando no nosso sentimento e nas nossas emoções e vão escoando a nossa energia de vida. Então, é estar atento a isso. Perceba o que se passa com seu corpo e mente diante de sensações comuns. Por exemplo, sons, simplesmente um som que você ouve da rua ou dentro de casa. A sensação de calor e frio, de fome e sede, como que o nosso corpo e a nossa mente, né, está diante daquilo ali. Então, tudo isso são escolhas conscientes, tudo isso significa atenção plena. E isso vai fazendo diferença ao longo do nosso dia, e isso vai mudando aquelas sensações iniciais que levariam à exaustão. E ele fala da sua frenética e preciosa vida, né? Aqui eu estou citando por minha conta a música do Belchior, né? Pequeno perfil de um cidadão comum, né? O cidadão comum que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida, né? Assim, realiza o tempo todo como se tivesse que estar sempre cumprindo alguma coisa, né? Então, o que nós podemos fazer para ir além do cidadão comum, né? Aqui são colocadas algumas questões para reflexão, podem ser adequar ou não à sua situação, né? Sempre estou em falta com alguma coisa, né? Como que a gente relaciona com isso, né? Tem sempre a sensação de que alguma coisa, eu estou devendo alguma coisa para alguém, para a vida, né? Para a sociedade, né? Vivo correndo de tarefa em tarefa, numa sequência sem fim, né? Como que é o meu dia a dia, a minha semana, né? Que parece que não termina nunca as coisas, né? Ou o mês, né? Consigo ficar satisfeito mesmo com as pequenas coisas que faço? Né? Às vezes a gente faz pequenas coisas ao longo do dia e a gente não percebe nenhuma satisfação naquilo, parece que está sempre devendo, aquilo ali não foi suficiente, aquilo não significou nada, mas eu consigo ficar satisfeito,
né? Eu tenho a sensação de que o que realizei hoje não foi suficiente, né? Então, outras perguntas poderão surgir, mas essas questões, elas, às vezes, elas nem aparecem de forma consciente para a gente. Elas estão lá no subconsciente e estão esgotando a nossa energia de vida e levando a gente para aquele funil, né, ralo abaixo. Então, observar essas coisas ao longo do dia, tá levantando essas perguntas e observando como que isso está acontecendo em nossa mente. Então, aqui o modo automático está falando o seguinte, né? Encontrar a paz no mundo frenético não é fácil, né? Na verdade, está perguntando, né? Será que é fácil encontrar a paz no mundo frenético, né? Que a gente vive hoje? Então, ele coloca a seguinte: quem, em última instância, pode fazer algo sobre essa sensação? Quantos pequenos projetos nós vamos adiando ao longo do tempo, né? Ao longo talvez da vida mesmo. Quantas vezes deixamos nossa mente nos levar pelo piloto automático? Quantas vezes somos consumidos pela negatividade? Quantas vezes abandonamos os projetos que revigoram nossa vida? Ficamos apenas criando sonhos, mas no fundo boicotamos essas possibilidades de diversas formas, usando artimanhas para justificar nossos fracassos. Então, isso é o piloto automático, né? Atuando o tempo todo. E a gente vive nesse mundo frenético e começa a justificar em cima de uma série de elementos, né, que vão reforçando isso que está colocado aí. Então, a sugestão do livro é aquela que o autor já está, lembrando que nós já estamos, né, na finalização do livro, então ele está sempre retomando a questão da atenção plena, né? Ele chama de tecendo o próprio paraquedas, né? Para quê? Para usarmos quando a vida começar a complicar. E como que nós vamos tecendo isso? Começar o dia com atenção plena, né? Então, ao levantar, já abrir os olhos, alongar o corpo, observar o dia começando, né? Sentir gratidão, né? Sentir o que está presente naquele dia, né? Ou perceber algum sentimento também que possa estar surgindo, né? Manter a prática da atenção plena, a prática mesmo, todos os dias, que seja lá uns 10, 15 minutos, escolha um momento, um local adequado. Aquilo ali é um momento nobre, né? Um momento especial do dia da gente, mesmo que sejam só 10 minutos, mas faça isso de maneira a enobrecer aquele momento, a perceber que ele é importante, fazendo aquela prática que a gente já conhece e já citou tantas vezes: sentar, respirar, observar os pensamentos, né? Talvez naquele dia existam alguns pensamentos mais fortes e emergindo, incomodando a gente, observá-los, né? Buscar estar atento ao corpo, à respiração e os aspectos mais internos, né? Que compõem o nosso emocional e todo o nosso espiritual também. Tornar amigo dos seus sentimentos, né? Lembra do poema do Rumi, né? Cada dia, né, na hospedaria, né, cada dia chega, né, um hóspede diferente. Tornar amigos. Se tiver um sentimento, não é expulsá-lo. Então, naquele capítulo do Rumi, né, aquele vídeo que a gente falou sobre o poema dele. Praticar o espaço da respiração sempre que surgir uma emoção forte, né? Lembra que o espaço da respiração a gente pode fazer em alguns segundos e alguns minutos, não é uma coisa longa que você tem que criar toda uma cerimônia para ele. Mas surgiu uma emoção forte, já esteja atento e pratique aquelas 3 etapas, né, de sentar, observar o pensamento, respirar e observar o corpo e fazer uma entrega, né, sem querer ser levado pela emoção. Estar atento durante as atividades do dia.
aqui falou agora mesmo, né, no slide anterior. Posso ter uma atividade simples, uma atividade de alimentar, uma atividade de limpar um objeto da sua casa, né? Trocar roupa, escovar o dente, cuidar de alguma coisa, né? De uma criança, de uma pessoa ou de você mesma. Então, estar atento durante as atividades do dia. Ampliar as atividades físicas. Né? Ampliar, aqui não está falando nem para iniciar, não, é para ampliar mesmo. E lembrar sempre da respiração. Sempre que for possível, lembrar da respiração, porque já que nós precisamos respirar, que bom que a gente possa respirar sabendo que está respirando. Na finalização do livro, né, então lembrando que nós estamos nesse vídeo encerrando o livro, o autor chama atenção para algumas questões que ele trabalhou, né, mas destaca esses 3 aspectos que está aqui na cor vermelha, né? A prática da atenção plena, ela não é uma versão alternativa à psicoterapia, ela não é um conjunto de receitas para ser feliz, ou seja, não é autoajuda e não faz milagres, né? Mas a prática da respiração, ela reduz nossa tendência de nos perder em pensamentos, ela evita cairmos em negatividades, ela diminui a atuação do piloto automático e amplia e mantém nossa consciência no aqui e agora. Evidentemente tem outros pontos, né? Mas esses 4 aqui resumem quase tudo que a gente estudou, né, e que foram citados ao longo desse livro. E para finalizar o estudo desse livro, eu deixo aqui uma sugestão para a nossa próxima reunião, né? Além de toda aquela partilha que a gente já faz, né? Talvez daquela lista de atividades, o que foi que mudou ou não, o que a gente conseguiu fazer ou não, mas eu sugiro que a gente pudesse fazer uma avaliação do que esse estudo nos deixa como aprendizagem. O estudo desse livro, da Atenção Plena. Que mudanças foram feitas e poderão continuar fazendo em nossa vida, né? Então aqui a gratidão à vida, né? A gratidão a todos do Lugar de Retiro e Paz, a gratidão à oportunidade que nós tivemos de aprender e de partilhar esse nosso aprendizado, e a gente poderia então fazer, né, levar para a nossa última reunião desse livro, né, na próxima reunião, que vai ser a última deste livro, levar um pouco daquilo que foi interessante, que a gente conseguiu fazer e que a gente aprendeu em relação a esse tema. Então nós encerramos por aqui e até a próxima.